Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim contar para vocês o testemunho, do que aconteceu aí na minha vida profissional, de uma grande bênção que o Senhor preparou para mim e de uma grande porta que o Senhor abriu para mim. Bom, se você não assistiu o vídeo anterior, onde eu explico por que eu pedi a exoneração do concurso, vai lá assistir para vocês entender melhor todo o contexto, toda essa reviravolta que aconteceu na minha vida do ano passado para esse ano. Bom, então, quando eu saí, quando eu cheguei de viagem, que eu pedi a exoneração do concurso, eu já fui logo procurando outros serviços, né? Se bem que assim, o meu esposo tinha falado que era para mim arrumar um serviço primeiro e depois eu pedir exoneração. Só que como eu não aguentei, não consegui mais ficar lá no hospital, eu pedi logo conta e fui procurar outros serviços. Nesse mês que eu fiquei desempregada, que foi o mês de março, eu fiz testes em alguns lugares, testes renumerados. Quando eu recebi, no final do mês de fevereiro, que sempre a prefeitura paga na última quarta-feira do mês, os concursados, eu peguei o dinheiro, paguei a faculdade, e falei, eu vou guardar esse dinheiro aqui, enfim. Eu guardei, eu acho que uns 400 e poucos reais, alguma coisa assim. E aí eu fui fazendo os testes e tal, e aí eu fui vendo, que não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu tava procurando, mas ao mesmo tempo eu fui adquirindo experiências e também recebendo, por aquilo ali que eu estava fazendo. Então, tipo assim, fiz também 2 ensaios fotográficos no mês de março, foi o que me ajudou muito, então eu não fiquei nem um dia sem dinheiro, não fiquei, assim, o Senhor, Ele proveu na minha vida e, assim, eu só tenho que agradecer, sabe? Parece que eu tava com mais dinheiro do que quando eu tava trabalhando. Mas, enfim, aí no final do mês, para começar abril, eu comecei no salão de beleza lá. Era assim, eu ia ficar um mês fazendo teste pra ver se era aquilo que eu queria, se realmente eu ia ficar. E aí eles iam assinar minha carteira. Só que lá no salão era de terça a sábado, e sábado eu trabalhava até 6 horas da tarde. Assim, o salário era bom, o serviço era mais tranquilo, só mais pro final da semana, tipo quinta, sexta, era bem puxado. Pelo fato de ser um salão de beleza, era muito movimento. Então, às vezes dava alguns problemas nos horários e tal, essa era uma parte meio chatinha, que meio que caía pra mim, por conta que eu que agendava os horários e tal. Eu mexia com as coisas do sistema, lançava tudo ali no sistema, comissão dos funcionários, os pagamentos das clientes e tudo mais. E aí até que assim, eu ia continuar lá, mas eu ainda tava meio assim por conta do sábado, que eu não queria trabalhar sábado, pelo fato de eu ter aula no sábado, pra mim, tipo assim, já ia me atrapalhar. Não é sempre que eu tinha aula no sábado, mas a maioria dos sábados eu tinha aula. E aí, quando mudasse o semestre, como eu quero pegar o máximo de matérias que eu posso, sempre eu pego matérias que eu faço 6 e 10 da tarde e que eu faço no dia de sábado, porque se eu não pego essas matérias, aí eu ia ficar só com 4 matérias esse semestre. Então, tipo assim, eu consegui pegar 6 matérias e mais o estágio. Então, quanto mais matérias eu conseguir pegar, mais rápido eu vou terminar meu curso. Então, por isso que eu faço essa otimização dos horários e do tempo aí, sempre preencho o máximo que eu posso a minha carga horária da faculdade. E aí eu falei, gente, mas o ideal pra mim era um serviço de segunda a sexta. Eu já tinha mandado currículo assim, pra todos os lugares que vocês pensarem, de escritório, administrativo,
tudo quanto é lugar que era de segunda a sexta, mas assim, não tinha me chamado, né? Porque esses lugares assim, a concorrência é maior e eles chamam quem tem experiência. Aí quando foi esse lugar que eu tô trabalhando agora, eu mandei currículo, eu acho que se eu não me engano em dezembro. E aí falaram, né, que ia arquivar o meu currículo, né, lá no banco de dados e quando precisasse iriam me chamar. Eu falei, gente, aquela mensagem, eu pensei assim, nunca mais eles vão chamar, né, fiquei pensando. Mas que bom que eles tinham me dado o retorno, que eu fiquei ciente que eu não ia pra lá naquele momento. Só que aí, quando deu um mês que eu tava no salão, o pessoal do RH, né, do escritório de arquitetura, que é onde eu tô trabalhando agora, entrou em contato comigo. Isso era numa segunda-feira. Eles marcaram a entrevista, era via Meet, né, online, aí eu peguei e falei, eu posso. Aí fiz a entrevista, né, respondi algumas perguntas, falei um pouco sobre mim. E aí, no final da entrevista, eles me perguntaram se eu poderia começar no outro dia, que no caso era terça-feira. Falei, posso começar. Geralmente, quando a gente faz uma entrevista, a gente fica esperando o retorno, né? A pessoa manda mensagem para falar se a gente tá apto ou não, se a gente pode fazer um teste, alguma coisa assim. Mas com eles não, com eles foi algo assim de imediato. E eu falei assim, deu um mês que eu tô no salão, né? Se der certo, eu já nem vou mais pro salão, porque minha pretensão era trabalhar de segunda a sexta e o meu acordo era fazer esse um mês de teste, né? Pra ver como que a gente ia proceder. E aí eu já fui, né? Comuniquei que eu não iria mais pro salão, eu expliquei a situação por conta do sábado, pra mim não ia dar pra continuar e tal, coisa. E aí, na terça-feira, eu comecei lá nesse escritório de arquitetura. Comecei dia 7 de maio. Então, assim, já tem 2 semanas que eu tô lá. E lá eu fico como recepcionista, atendente, né? Recepciono os clientes, envio documentos, solicito documentos, faço café, enfim, mas o serviço bem tranquilo, sabe? De segunda a sexta, do jeito que eu queria. E quando eu tava nesse processo do salão, eu ficava pensando assim, nossa, mas tá demorando para assinar minha carteira, porque nesse período eu já tinha mandado os meus documentos, né, lá pro contador, tava esperando marcar meu exame, tipo assim, ficou mais de semana. Não marcaram meu exame, não tinham falado nada comigo. Eu falei, ei, amor, esse povo tá me enrolando pra assinar minha carteira. Aí o que eu fiz? Aí que veio, né, na minha mente? Quando essa outra porta de emprego abriu pra mim, essa oportunidade, Deus pegou e falou comigo aí, tá vendo? Porque que ainda não tinha assinado sua carteira? Tipo assim, aquela ansiedade, sabe? Porque a gente quer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo. E olha, Deus, ele tem o melhor. Porque se assina minha carteira, eu não ia querer sair do salão, né? Porque ia causar desgaste, prejuízo, ia ter pouco tempo que assinou minha carteira, eu não ia querer sair. Enfim, então Deus, ele faz tudo certo. E às vezes a gente só vê o superficial, que é as coisas assim, na pouca visão que a gente tem, sabe? Então, assim, Deus me mostrou sobre confiar. Poxa, você não entregou nas minhas mãos? Poxa, você não orou? Então, não se preocupe, eu tô preparando. Então, Deus, ele não deixou eu ficar sem serviço, não deixou eu ficar sem dinheiro. Eu tava no salão e eu orava, eu falava, Senhor, eu tô gostando bastante desse serviço, só que ainda não é o que eu quero um serviço de segunda a sexta, né? Eu quero ter o final de semana pra mim, pro meu esposo, né? Pra minha casa, quero me dedicar a isso. Então, isso Deus preparou, sabe? O meu patrão é da mesma igreja que eu frequento, né? É a moça lá que fez a entrevista comigo do RH, a Adriana, do financeiro, é um amor de pessoa. Então, tipo assim,
me colocou num ambiente de paz e harmonia, sabe? Me colocou num ambiente onde a gente fala a mesma língua. Nem todos são cristãos, obviamente, né? Que tem uma equipe vasta ali de funcionários, mas assim, o pessoal é super educado, né? Trata a gente bem. Então eu só tenho que agradecer a Deus por essa porta de emprego que Ele me abriu. E assim, é entender que Deus ele tem o melhor. Às vezes a gente pergunta por que disso, por que daquilo. Gente, por mais difícil que seja a situação, Deus ele sabe o porquê e ele vai te explicar no momento certo. E aí as coisas vai se encaixando. Aí a gente fica assim, nossa, agora eu entendi por que isso aqui não tinha dado certo. Agora eu entendi por que isso aqui não estava fluindo. E é isso, sabe? Então, o que eu quero mostrar para vocês através desse vídeo é o confiar em Deus, sabe? Sem ter medo, porque Ele tem cuidado de vós. Então, foi esse, assim, o testemunho que eu tinha para falar para vocês. Eu não tinha vindo aqui contar ainda, né? Eu tinha falado, né? Uma hora, teve uns vídeos que eu falei que eu tava trabalhando no salão. Falei, né, que eu tinha mudado de serviço, mas ainda não tinha vindo contar porque eu queria algo concreto, né? Eu queria, assim, uma certeza, uma posição. E aí assinaram a minha carteira, né? No outro dia que no segundo dia que eu tava lá, já assinaram minha carteira. Então, tipo assim, só agradecer a Deus por tudo. E muito feliz, né, de vocês terem acompanhado esse processo aí comigo. E é isso, que Deus abençoe a vida de vocês. Nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide se as coisas irão acontecer na sua vida. Deus, ele é um Deus do impossível e ele vai fazer muito mais do que você imagina. Amém? Que Deus abençoe, deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse testemunho com mais pessoas para que mais vidas possam ser edificadas. Beijo grande, até o próximo. Tchau!